Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para iniciar a primeira lição do segundo trimestre do ano de 2023. Eu quero pedir a você, se inscreve no canal, deixa seu like, nos dá essa força aí pessoal. Já chegamos aí a 542 inscritos, nos ajuda a chegar aí aos 1000 inscritos para que a gente possa conseguir a monetização desse canal. Talvez para você não faça qualquer diferença uma inscrição, mas para mim vai fazer toda a diferença, tá certo? Então nós vamos aqui iniciar com o nosso tema, usando aqui, fazendo de uso a primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo de número 3, e o tema da aula é unidade e sabedoria de Deus. Esse é o assunto que nós vamos estar abordando aqui, como já falei, e agora temos aqui a leitura bíblica para todos, 1 Coríntios, do 1 ao 25. E essa é a revista que nós tomaremos por base durante todo esse trimestre, tá certo? A revista aí da PEC, Texto Áureo e Verdade Prática. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, tá certo? Verdade prática. Divisão na igreja revela uma compreensão distorcida de Cristo e prejudica a evangelização. Ora, pessoal, se uma igreja ela racha, ela rompe, que é o que nós vamos ver muito aqui na nossa lição, as pessoas que estão em volta vê isso como algo negativo, né? Então, se não há união entre os irmãos, o que está acontecendo na igreja? Aquela igreja ela perde a credibilidade, tá certo? Isso prejudica muito na evangelização. Nossa introdução. A autoria da carta é do apóstolo Paulo. O destinatário, a igreja na cidade de Corinto. Quanto ao local e data, a carta foi escrita em Éfeso, durante a terceira viagem missionária de Paulo, entre 53 e 58. Paulo plantou a igreja de Corinto no final de sua segunda viagem missionária. Ele passou a palavra de Deus naquela grande cidade, onde teve uma visão do Senhor. 7 anos após a passagem de Paulo por Corinto, a igreja enfrentava alguns problemas, trazidos ao conhecimento de Paulo pelos da casa de Cléo. O apóstolo também aproveita para responder uma consulta que a igreja em Corinto fizera a ele. Quanto ao que me escrevestes. Ela é dividida em seções, que corresponde aos 5 principais problemas: divisão, sensualidade, alimento, ordem no culto e dons espirituais. Além de ressurreição, existem outros assuntos diferentes, mas esses são o eixo central. A primeira carta aos Coríntios é a mais longa epístola do apóstolo Paulo, tá certo? Então a gente já viu aqui quais os assuntos que a igreja ela queria uma resposta, né? E Paulo vai trazendo aí dentro dessa carta que nós vamos ver no decorrer de todas as aulas. Saudação e gratidão é o nosso primeiro ponto, com 3 subpontos. Paulo e Sóstenes, santificados e santos, ações de graça. O segundo ponto, unidade e divisão. Incentivo à unidade e divisão, que é o racha, a igreja. Cristo não está dividido. Terceiro ponto, sabedoria divina. Loucura de Deus, as coisas loucas, glorie-se no Senhor. E por último, a nossa aplicação pessoal. Esse tema já está chamando até a atenção, né? Então vamos lá. Saudação e gratidão. As palavras de abertura da carta possuem os elementos essenciais de uma saudação, comum às cartas do primeiro século. Identificação do escritor, identificação do destinatário e votos de bem-estar. Agora vamos ver aqui o primeiro ponto, Paulo e Sóstenes. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. De acordo com Atos 18, quando Paulo plantou a igreja em Corinto, o líder da sinagoga naquela cidade era Crispo, que aceita Jesus e é convidado a deixar a sinagoga, ficando Sóstenes em seu lugar. Sóstenes, por sua vez, querendo ver Paulo expulso da cidade, leva-o perante os magistrados,
com acusações ilegítimas, ou seja, trouxe acusações falsas. O magistrado decide não agir, entendendo ser este um assunto interno entre os judeus. Ele resolveu o quê? Não se envolver naquela questão. Não, deixe que vocês aí que são judeus que se resolvam, tá certo? Insatisfeitos, os judeus agarram e espancam Sóstenes, que posteriormente também aceita Jesus e passa a viajar com Paulo. Agora encontramos Sóstenes auxiliando a Paulo. Os habitantes de Corinto conheciam Sóstenes como o ex-líder da sinagoga que se converteu ao evangelho. Um pouquinho parecido, né, de história de Paulo. Ele persegue, agora ele passa a ser também aí perseguido, tá certo? E agora, ponto de número 2, santificados e santos, né? Vamos ver aqui um detalhe bem interessante, pessoal. A igreja de Deus está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A igreja de Deus não se trata, portanto, só da igreja de Corinto, mas da igreja de Deus em Corinto. Deus nunca passou procuração transferindo-nos o direito de posse da igreja. A igreja só tem um dono, Jesus. Olha só, isso é bem interessante. A igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus que está no Brasil, que está em outras nações. Então o que nós temos que entender o seguinte, pessoal. A igreja é do Senhor, mas infelizmente algumas pessoas querem se apropriar construindo império, achando que o templo, a igreja é deles. Não, a igreja é do Senhor e a Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja e nós somos os membros. Deus não passou nenhuma procuração dizendo, toma, é teu, faz o que quer. Pelo contrário, um dia todos prestarão conta perante o Senhor. Por sua vez, a santificação tem dois aspectos importantes. Santificação posicional e progressiva. Todo crente é santificado em Cristo. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Essa é a santificação posicional. Toda pessoa que crê em Jesus é santa. Aí aqui a gente pode fazer até um adendo, né? Porque a questão do santo separado. Então, será que é só o fato de eu crer? E o que é crer? Aquele que crê verdadeiramente em Cristo, segue ele e obedece a sua palavra, tá certo? Paulo prossegue. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Parece contraditório, pois já és santo, então por que ser chamado para ser santo? Interessante, né? Quem está em Cristo é chamado para andar com Cristo. Quem está em Cristo precisa ser transformado de uma forma que contínua e progressivamente a imagem de Cristo. Essa santificação é um processo que só termina com a volta de Jesus. Olha, eu fui chamado pelo Senhor, sou separado, me torno santo. Mas existe um processo de santificação, que isso é gradual, isso é cotidiano. A santificação, ela é cotidiana. Isso vai da busca que eu faço. Isso vai da preparação que eu faço para estar na presença do Senhor Jesus, tá certo? Então nós vemos essa pequena diferença. Já o ponto de número 3, ações de graças. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Paulo começa essa carta com um pastor sensível, fazendo elogios à igreja. O apóstolo aplaude os crentes de Corinto por estarem ativamente engajados nos dons. Ele destaca uma igreja enriquecida na palavra, no conhecimento e no testemunho de Jesus, que também olhava para frente, aguardando a revelação de Cristo. Olha, o que Paulo já faz aqui? Paulo chega fazendo elogio, chega até a aplaudir, né? Porque a igreja, ela estava crescendo na palavra, no conhecimento, o seu testemunho de Cristo. Então isso é muito importante. Só que aqui não era uma igreja perfeita. Havia também ali
algumas coisas que precisavam ser ajustadas. Se não fosse esses primeiros versículos do capítulo 1, caberia perguntar, será que os crentes de Corinto eram verdadeiramente crentes? Será que a igreja em Corinto era mesmo cristã? Por quê, pessoal? Porque o que a gente vai ver daqui para frente, parece ser algo assim negativo, mas teve um lado positivo. Precisou que isso acontecesse para que nós viéssemos estar aprendendo isso no futuro. Do verso 10 em diante, veremos alguns problemas existentes nessa comunidade local, os quais também podemos identificar em nosso meio nos dias de hoje. Ou seja, isso aqui, tudo o que aconteceu lá na igreja de Corinto, serve para que hoje nós possamos aprender e tratar as igrejas. Por quê? Porque isso também acontece no meio das congregações, tá certo? Então vamos lá, é por isso que a palavra de Deus ela é atual, ela serviu para aquele povo e serve para nós hoje e servirá também para os irmãos que futuramente aceitarão a Cristo como Senhor e Salvador. Unidade e divisão. É preciso reconhecer que se não fosse os problemas dos coríntios, estaríamos, por exemplo, sem um tratamento teológico da ceia do Senhor, sem o grande capítulo do amor, sem o tratamento estendido aos dons espirituais, sem a clássica passagem a respeito da ressurreição do corpo e sem as instruções relacionadas à disciplina da igreja, ao casamento e à ética cristã. Ou seja, se isso não tivesse acontecido naquele momento, hoje nós teríamos esse grande problema para ser resolvido, tá certo? Então vamos lá. Já no ponto de número 1, ponto 1, incentivo à unidade. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós discussões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Paulo está dizendo o seguinte, olha, que vocês possam estar aí no mesmo pensamento, que é o pensamento de Cristo, tá certo? Na mesma disposição mental, todos estão dispostos a pensar de acordo com a palavra do Senhor, tá certo? Lembrando, pessoal, que os irmãos que estavam naquele período tiveram um pouco mais de dificuldade do que nós temos hoje, porque nós temos a palavra de Deus, né, a Bíblia Sagrada, para nos auxiliar de uma forma até mais, possamos dizer assim, de uma forma mais eficiente. Como assim? Porque eu tenho um conteúdo que me mostra toda a história, os pontos positivos e negativos, e eu trago isso para aplicar na minha vida aquilo que é positivo e tirando aquilo que é negativo. Os irmãos estavam, possamos dizer, no início da história, tá? Então, aprendam com os irmãos sem criticar, sem apontar, entendendo o momento que eles estavam passando. Nesse ensejo, Paulo incentiva a união da igreja de Corinto. A união é um requisito primordial para que os crentes convivam em paz e sejam abençoados. O Salmo vai dizer, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E a Bíblia também nos diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Lucas, autor do livro de Atos, relata que os crentes da igreja primitiva cresciam juntos. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, havia uma união, mesmo pensamento, de evangelizar, de pregar a palavra, de ganhar almas, de fazer a vontade do Senhor. E aí Deus ia acrescentando cada dia aqueles que seriam salvos e dando crescimento à igreja do Senhor. Tópico de número 2, divisão. Racha a igreja. Olha só, tá entre aspas, né, para a gente poder entender. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cléo de que há contenda entre vós. Paulo usa o termo dissensão, na língua grega, simata, que significa literalmente rasgo ou rachadura. Paulo está enfatizando que as dissensões e o partidarismo racha o caráter e o testemunho da igreja. E se está rachado, pode quebrar a qualquer momento.
A igreja deve permanecer sólida e perfeita, pois é coluna e baluarte da verdade. Pessoal, o que é que Paulo está dizendo? O seguinte aqui, é que havia dissensões no meio da igreja, e isso estaria causando aí uma rachadura. E qualquer momento isso poderia quebrar, porque estava tendo aí o partidarismo. O que é isso, Denise? Para ficar mais claro, conhecido hoje como segregação. As pessoas segregavam grupos. Esse grupo aqui é grupo A, esse grupo aqui é grupo B. Havia uma segregação. Esse participa, esse não. E quem está na liderança da igreja tem que tomar muito esse cuidado, porque eu não posso segregar. Eu não posso ter o grupo A, o grupo B, o grupo C, que isso vai causar um prejuízo grandioso, grandíssimo lá na frente. É o que nós vamos ver agora, o que estava acontecendo dentro dessa igreja. Na igreja em Corinto havia pelo menos 4 partidos. O grupo de Paulo, o de Apolo, o de Cefas, que é Pedro, e o de Cristo. Cada grupo expõe também características dos crentes partidários dos dias de hoje. Tá certo? Então, isso aqui também acontece nos dias de hoje. Letra A. Paulo. Como Paulo era o fundador da igreja de Corinto e gozava de grande prestígio entre eles, havia aqueles do partido de Paulo. Eu sou de Paulo. Já no ponto B, Apolo. O talento de Apolo era tão grande que o mesmo era considerado um grande intelectual das escrituras na região. O grupo de Apolo era formado pelos intelectuais da igreja. Ou seja, olha assim, Apolo já tinha o seu mérito, porque era um cara estudioso, era um cara que conhecia a Bíblia, conhecia as escrituras. Então ele era conhecido na região. Então aí aqueles que eram intelectuais se aproximaram de Apolo. Isso não era ruim. O que foi ruim? Foi formar um grupo. Tá? Porque você tem que estar perto de pessoas que vai te levar ao crescimento. Só que aí você não pode criar esse partido dos que sabem e os dos que não sabem, ou dos que conhecem e os dos que não conhecem. Tá certo? Nós não podemos fazer isso. Letra C. Cefas, ou Pedro, né? Ainda havia outro grupo, o de Cefas. Cefas é o nome aramaico do apóstolo Pedro. Esses crentes existem ainda hoje, buscando rotular os outros que não seguem o legalismo judaizante. Ou seja, esse grupo queria que o pessoal viesse seguir aí o judaísmo, tá certo? Letra D. Só uma questão aqui, pessoal. Aí você fala assim, mas isso aí foi no passado. Não foi, pessoal. Hoje, infelizmente, existem igrejas que se dizem cristãs, tá certo? E usam muitas coisas do judaísmo em seus cultos, em suas liturgias, querem se vestir, querem parecer como judeus e não são, tá? Isso é uma característica deles, isso não é uma característica nossa, tá certo? E muitas pessoas querem se apropriar disso, muitas das vezes para atrair, para chamar a atenção, e muitas das vezes, infelizmente, para tirar proveito daqueles que pouco sabem. D. Cristo. Você poderia se perguntar, será que o partido de Cristo não seria o ideal para a igreja? A resposta é não. Por quê? Esses tais estavam menosprezando os outros, criando o partido dos orgulhosos. Pessoal, isso aqui é uma coisa muito séria. Você diz para mim, Denise, isso não acontece hoje. Acontece e é muito. Muitas das vezes nós fechamos os olhos para não querer ver isso aqui. Mas acontece muito. Pessoal, existem muitas pessoas que querem o quê? Menosprezar as outras. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa não participa de alguma coisa, porque a pessoa não contribui com alguma coisa, porque a pessoa não pode estar ali presente como as demais. E aí essas pessoas, elas querem menosprezar as outras. Já aconteceu isso? Aconteceu no passado. Está acontecendo no presente? Acontece no presente. Infelizmente isso também vai acontecer no futuro. Tá certo? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Porque quando nós desprezamos os amados irmãos, as outras pessoas, isso vai atrair um mal muito grande
para nossas vidas, tá certo? Porque a Bíblia diz assim: quem és tu para julgar o servo alheio? Muitas das vezes eu acho que eu estou numa posição superior e quero menosprezar os inferiores. Não é assim, tá? A Bíblia diz que Deus não terá o culpado por inocente, nem o inocente pelo culpado. 2 pesos, 2 medidas. Conforme eu medido, eu também serei medido, tá certo? Eram pessoas que não se sujeitavam à autoridade de qualquer outra liderança porque se achavam diretamente ligados a Cristo. Não havia evidência de que Paulo, Apolo e Cefas apoiavam qualquer desses grupos. Uma coisa interessante aqui, pessoal. Entre o grupo Paulo, Apolo, Cefas e Cristo, eu particularmente digo que esse grupo aqui era o pior. É o grupo que se dizia: eu sou de Cristo. Eu não sei se vocês já ouviram as pessoas: o meu pastor é Jesus Cristo. Pessoal, existe um pastor na igreja. Ele é o líder daquela igreja. Agora, se você não entendeu isso, como é que você vai dizer que o teu pastor é Jesus Cristo? Tá? Então você tem que entender que enquanto nós estivermos aqui, existem as lideranças, tá certo? Eu não estou dizendo que eles são perfeitos. Todos nós podemos errar. Mas esse grupo aqui de dizer: o meu pastor é Jesus Cristo, e não querer ter uma liderança, seja um jovem, uma liderança de jovem, uma mulher com a liderança de mulheres, um homem com a liderança dos homens, seja qual for a liderança, se você acha que enquanto você estiver congregando numa igreja não vai ter líder, você está com o pensamento errado. Porque nas empresas tem isso, nas escolas, nas universidades, nas igrejas, onde você passar, vai ter lideranças, tá certo? Então vamos continuar aqui. Divisão, racha da igreja nós já falamos. Agora vamos para o ponto de número 3, tá? Cristo não está dividido, ou seja, Cristo não se dividiu, tá? Ah, não, Cristo tá nesse grupo, Cristo está nesse. Não, pessoal. Qual for a congregação, seja ela a que você se congrega ou não, Cristo não está dividido. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, e onde ela for ministrada haverá a ação de Deus, a ação do Espírito Santo, quando a verdade é pregada, tá certo? Cristo não está dividido, então vamos lá. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventuras batizados em nome de Paulo? Paulo já deixa claro aqui que ele não concorda com essa ideia, né, de divisão de grupos. Ele está dizendo: olha, me diz uma coisa, Paulo foi crucificado em favor de vocês? Não. Vocês foram batizados em nome de Paulo? Também não. Paulo deixa bem claro que aqui é a pessoa de Jesus Cristo em um todo, não em partes. Paulo faz uma pergunta: acaso Cristo está dividido? A resposta a essa pergunta é: claro que não. Porém, os crentes de Corinto agiam como se estivesse dividido Cristo. Ao permitir a formação de partidos no meio da igreja, de certa forma, estavam rachando, ou seja, dividindo a igreja em Corinto. É importante frisar que Paulo não apoiava em nada esse tipo de atitude, mesmo existindo um partido com seu nome. Paulo pergunta aos cristãos se ele foi crucificado ou se ele fora batizado em seu nome. Desse modo, ele está dizendo que o centro de sua mensagem é Cristo. Paulo trata de enfatizar seu verdadeiro objetivo, que não era batizar, mas evangelizar. Isso não deprecia a importância do batismo, mas a sua obrigação primária é de evangelizar. Na ordem contida no Evangelho de Marcos, o id vem em primeiro lugar. Pessoal, o que é que Paulo está dizendo? Olha, eu não morri por vocês, eu não batizei vocês, tá certo? O meu chamado é pregar, não estou menosprezando nem desprezando o batismo é importante, ele deve acontecer na vida do cristão, mas a minha prioridade, a minha preocupação agora é com a evangelização, e essa deve ser a preocupação hoje da igreja. Uma igreja, ela tem que ter em primeiro pensamento a evangelização, alcançar vidas através da palavra, para que essas vidas venham ser transformadas através do evangelho da salvação, tá certo? E agora nós vamos entrar aqui no tópico de número 3, sabedoria divina. Primeiro subponto, loucura de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Pessoal, entendam bem, o texto não está dizendo que Deus
é louco e nem está dizendo que Deus é fraco. O texto está dizendo aqui que Deus está superior aos homens de uma forma que, mesmo em sua fraqueza, em sua loucura, os homens estariam totalmente inferiores e dependentes de Deus. Paulo aqui ressalta que seu intuito não é produzir admiradores de sua pessoa, mas proclamar a salvação em Jesus. Para isso, não usa de mecanismo de sabedoria humana. Ao invés disso, ele usa palavras simples para dar a ideia de que o processo é baseado na ação de Deus e não na do homem. O poder do evangelho para persuadir a audiência deriva da mensagem em si, não do mensageiro que a entrega. Paulo não queria que a cruz se perdesse no meio da apresentação. Pessoal, o que acontece é o seguinte: Paulo está dizendo o seguinte: olha, não é quem prega que vai fazer efeito, é o que está sendo pregado. Se a mensagem está sendo pregada de forma verídica, de forma verdadeira, ela não vai voltar para Deus vazia. Mas por que muitas das vezes não tem efeito? Porque nós mudamos a mensagem. Muitas das vezes nós mudamos a mensagem para fazer o que Paulo não fez. Paulo não queria atrair a atenção das pessoas. Paulo não queria que as pessoas viessem ali e serem os seus admiradores. E muitas das vezes, por querer agradar as pessoas, nós mudamos a mensagem. E aí, quando nós mudamos a mensagem, ela não tem efeito. Por que a mensagem de Paulo tinha efeito? Porque o que era certo, o que era errado e acabou a história. É por isso que a mensagem tem efeito. Nós devemos pregar a palavra como ela é, não precisa enfeitar. É só pregar a verdade. Seu objetivo era uma mensagem simples: Cristo crucificado. Essa era a mensagem de Paulo. Ao declarar as divergências entre o pensamento judeu e grego, Paulo afirma o seguinte: letra A. Escândalo para judeus. Nos tempos bíblicos, a morte de cruz era algo vergonhoso e significava maldição para o condenado. Isso era escândalo para judeus. Então isso era a pior forma que se tinha para morrer, era a morte de cruz. B. Loucura para gregos. Os gregos eram pensadores que estavam sempre à procura de explicações novas e atraem baseadas nos preceitos da sabedoria humana. Para estes, a mensagem da morte de Cristo era completa loucura e a simplicidade da mensagem era delírio. Neste contexto, Paulo proclama a mensagem do Cristo crucificado. A morte de Cristo trouxe salvação. Essa mensagem é central ao Evangelho. Pessoal, o que é que os gregos entendiam? Isso aqui é loucura, isso aí não aconteceu. Eles estavam sempre buscando aí respostas para as perguntas, explicações. Então, para os gregos, a morte de Cristo na cruz já era loucura, mas para os judeus já era escândalo, tá certo? E sempre Paulo deixa claro que o centro da mensagem é o Evangelho. 2. As coisas loucas. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ou seja, Deus faz aí um paradigma, né? Pega aquele que acha que sabe de alguma coisa e aí confunde a sua mente, né? Traz aí a vergonha aos sábios. Paulo agora fala sobre a vocação dos irmãos e afirma que a mensagem de Cristo que ele tratou no tópico anterior não faz acepção de pessoas. Olha uma coisa interessante, pessoal. Paulo está dizendo a mensagem de Cristo, o Evangelho, não exclui, não tira as pessoas, tá certo? Aí você pode se perguntar: então Cristo vai me aceitar do jeito que eu sou? Peraí, o Evangelho é de transformação. Você vem do jeito que você tá e o Evangelho transforma a sua vida. Agora, se você não quer ser transformado, aí é outra coisa. Demonstra assim que a sabedoria de Deus anda na contramão deste mundo. Ou seja, Deus escolheu as coisas loucas, fracas, humildes, desprezadas que não são, para envergonhar as sábias, as fortes e as que são. Ou seja, Deus faz totalmente aí ao inverso, né? O homem fica sem entender nada. Essa é a ação de Deus. Até porque todos são pecadores e não tem do que se gloriar, a não ser da graça de Cristo. Paulo vai dizer o seguinte,
mais longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Tá certo? Essa é a palavra do Senhor. Glorie-se no Senhor. Quer se gloriar? Se glorie em Cristo. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Paulo salienta que todas as bênçãos espirituais são provisão divina e não decorre de méritos humanos. Temos que reconhecer isso para evitar o orgulho e a autossuficiência. Pessoal, uma coisa que é importantíssima, tá certo? Todas as bênçãos espirituais, isso é uma ação divina. Paulo, quando vai falar da salvação na carta aos Efésios, ele vai dizer o seguinte: olha, que nós não podemos por nós mesmos alcançar a salvação, porque é pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas obras, para que ninguém se glorie, para que não tenha essa autossuficiência. Então, é por Cristo Jesus, é porque pela graça nós somos salvos. Ele destaca que nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção estão no Senhor e não em nós mesmos. Cristo providenciou tudo e nós simplesmente confiamos nele. O que Paulo está dizendo? É o seguinte: olha, a justiça, a santificação, a redenção, ela está no Senhor, não está em nós mesmos. Se nós queremos ser santos, é em Cristo. Se nós queremos ser santificados, é em Cristo. Se nós queremos a redenção pela culpa que nós tínhamos, porque éramos dignos de morte, nós só conseguimos isso em Cristo Jesus. A Bíblia diz que não há outro Salvador, não há salvação fora de Cristo Jesus. Ele é o centro da mensagem. Ele é a pregação que deve ser ministrada todos os dias, a partir do momento em que nós abrimos a nossa boca para evangelização, para pregação, para estudo, para o que for. Tá certo? Aplicação, pessoal: o partidarismo e as dissensões em Corinto estava prejudicando o crescimento da igreja. Do mesmo modo, nos dias atuais, o mau testemunho atrapalha a aceitação do evangelho. Pessoal, me diz uma coisa: se a pessoa dá um mau testemunho, ela sendo cristã, né, ela dá um mau testemunho, as pessoas não vão acreditar no que ela prega, não vai ver a mudança. Olha, se eu digo para você, olha, não faça isso, e eu faço, qual a credibilidade que eu tenho? Nenhuma, tá certo? E eu quero aqui fazer os agradecimentos, agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a você que é inscrito, a você que é inscrita. Se você assistiu agora, não se inscreveu, se inscreve no canal, tá? Compartilha aí para mais pessoas. A Gabi Menê, minha esposa, aos familiares, aos amigos, a PEC, por essa revista maravilhosa, e ao YouTube por essa oportunidade, tá? E aqui no meio aqui, ó, as outras redes sociais que você pode estar me encontrando. Denise Queiroz, tá certo? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e que possamos estar aqui em todo esse trimestre trazendo essas aulas para a glória do Senhor Jesus. E até o nosso próximo vídeo.